Olá pessoal, me chamo David Araújo, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal, certo? Hoje eu vou fazer um pós-jogo aqui, falar sobre o jogo da seleção brasileira. É o seguinte, a gente vai falar primeiramente sobre a escalação, certo? Seleção brasileira treinada por Carlo Ancelotti, veio a campo com Alisson no gol, na lateral esquerda Douglas Santos, dupla de zaga Gabriel Magalhães e Marquinhos. E na lateral direita, o Ibáñez, tá? No meio de campo, Casemiro junto ao Bruno Guimarães. Paquetá centralizado, com Rafinha, Vinícius Júnior e Igor Thiago de centroavante, tá? E assim, eu acho que o Brasil fez um jogo bem preocupante, tá? Para uma estreia de Copa do Mundo, eu acho que foi um jogo que me deixou bem preocupado com o que seria do Brasil ao longo dessa competição, porque é o primeiro jogo da fase de grupos, são 3 jogos, não tem volta, não tem retorno como na Libertadores, como na antiga Champions, no antigo formato da Champions, ou até mesmo no formato atual, né, que são mais clubes e tal, não tem ida e volta, é só ida e mata-mata, entendeu? Só a novidade agora, porque vai ter mais seleções, então vai ter a repescagem caso a seleção passe em terceiro lugar, né? Mas não é isso que a gente quer que o Brasil passe em primeiro, para a gente ter uma a gente ter um caminho mais fácil possível para a gente chegar longe na competição, mas infelizmente, do jeito que está aqui nesse jogo contra o Marrocos, eu não sei o que pode acontecer. Eu não vou ser pessimista a ponto de dizer, nossa, o Brasil vai perder, o Brasil vai ser eliminado na fase de grupos. Não, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem um elenco bom, não é um elenco super estrelado, não é um elenco como o da França, por exemplo, mas é um elenco que dá para, pelo menos tendo um pouco de garra e tendo psicológico para jogar futebol, tendo um psicológico bom, não estando tão nervoso, né, como esteve nesse jogo contra o Marrocos, dá para o Brasil chegar longe. O Marrocos conseguiu chegar na semifinal na última Copa. Eu sei que eram momentos diferentes, era outro treinador, mas o Marrocos continua sendo uma seleção fortíssima. É a melhor seleção africana que existe no momento, né? Tem jogadores estrelados até, né? E é uma seleção africana, pelo menos uma das mais fortes, e chegou numa semifinal de Copa do Mundo, né? E vamos começar a falar sobre o jogo, tá? Eu acho que o Brasil fez um jogo bem complicado, como eu havia dito, um jogo preocupante. O Brasil começou tomando pressão do Marrocos, né? O Brasil perdeu muitas bolas, né? Errando muitos passes no campo mais perigoso, que é o campo de defesa, né? Você não pode simplesmente sair jogando e perdendo bola assim no campo de defesa. Perder no meio de campo já é meio complicado, mas assim, pô, se você perder no meio de campo, se o time perde a bola no meio de campo, dá para organizar a defesa ali e conseguir se fechar caso eles cheguem no campo de defesa. Agora, você sair jogando e perder a bola no campo de defesa assim muito rápido, os caras começam a pressionar, eles vão lá, mete bola na área, chuta de fora da área, e assim, é complicado, é muito desesperador essa situação, e preocupa muito. Teve o jogo agora, depois, né, depois do jogo do Brasil, teve o jogo entre Haiti e Escócia. Eu não assisti o jogo completo, porque não deu tempo, eu tive que dormir. Pelo que eu vi, a Escócia venceu por 1-0 o Haiti, né? Então é sempre bom a gente ficar de olho por causa da questão de saldo de gols, para ver se o Brasil vai conseguir chegar em primeiro lugar na colocação ali do grupo, para ver se a gente consegue pegar um caminho mais tranquilo no mata-mata. Então o Brasil tem que ficar de olho nisso e não pode deixar de agarrar as oportunidades
para que a gente consiga ir bem aqui, certo? Beleza, o Brasil começou nos primeiros minutos tomando pressão dos caras, os caras no nosso campo de defesa nos pressionando a saída de bola, o Brasil não tendo chance de estar com a bola, e aí de repente tivemos algumas chances aí na seleção brasileira, chances que não foram assim umas chances assim tão na cara, mas teve uma chance onde o Vinícius Júnior chega ali pela ponta, cruza a bola e pro Igor Thiago, e o Igor Thiago ele acaba perdendo o gol, acaba furando antes do gol do Marrocos, e assim, é bem complicado. No jogo contra o Egito, o Brasil, por exemplo, teve várias chances de gol, criou várias chances e também perdeu muitos gols nesse momento, né? Então o Brasil tem que se atentar a isso também, além da questão psicológica, que também afeta nessas questões. Se tá na cara do gol, se tá tendo chance, o mínimo de chance possível, mesmo que perca, mesmo que chute para fora, mesmo que o goleiro defenda, chuta no gol, tá? Não perca as oportunidades, porque Copa do Mundo, perder a oportunidade, assim, não é negociável perder a oportunidade em Copa do Mundo, entendeu? É inegociável você perder a oportunidade de gol em Copa do Mundo, porque pode fazer muita falta, entendeu? É um campeonato curto, só tem 7 jogos, assim, é um tiro curto, entendeu? Tem que aproveitar as chances e fazer os gols. Acho que o Brasil estava muito nervoso, acho que a seleção brasileira estava com medo de jogar bola, eles não estavam confortáveis, acho que eles sentiram a pressão muito por causa dos fracassos anteriores, de 14, de 18 e 22. O Brasil tava muito, assim, tava com medo, tipo, nossa, será que a gente vai fracassar de novo? Acho que eles estavam pensando nisso, né, e com medo de jogar contra o Marrocos. Eu sei que o Marrocos é uma seleção forte, né, relativamente forte, é a melhor do grupo, entre as que estão lá, né, entre os três, fora a gente aqui, é o melhor do grupo. Mas assim, vamos com calma, vamos ter calma, vamos botar essa bola no chão e jogar com tranquilidade. O máximo de tranquilidade possível, com a cabeça no lugar. Não adianta ficar nervoso, porque senão pode ser complicado, né? Agora a gente vai falar sobre o gol. A gente falou sobre a chance que o Brasil teve, né, com o Igor Thiago. Agora a gente vai falar sobre o gol do Marrocos, tá? Eu não vou falar exatamente tudo, eu acabei de ver os melhores momentos só para ter uma noção aí do que ocorreu. A gente vai falar sobre o gol do Marrocos, tá? O gol do Marrocos foi, assim, bem complicado. A gente tomou um contra-ataque fulminante, o Paquetá acaba perdendo a bola, se embananando ali no campo de ataque do Marrocos. A gente estava próximos ao gol do Marrocos. O Paquetá acaba perdendo a bola. E aí a bola fica para o Brahim Dias. O Brahim Dias, jogador do Real Madrid, tem muita qualidade. Ele simplesmente está lá cercado com jogadores do Brasil próximo a ele. Ele dá um belo de um passe para o camisa 11 do Marrocos, né? O Saibari, né? Ele dá uma bola enfiada meio que de longe assim, né? E ele recebe, o Saibari, o atacante, recebe a bola entre os dois zagueiros do Brasil. E aí o que acontece? O Alisson acaba saindo precipitadamente do gol, né? E toma uma cavadinha. E agora a gente vai falar sobre o Alisson, tá? Vamos falar sobre a partida do Alisson, cara. O Alisson, eu acho que muita gente critica o Alisson real, assim, e eu também já critiquei várias vezes, vou ser honesto, mas a gente tem que ver que, assim, o Alisson, ele tem... O Alisson, ele só me incomoda em duas coisas, certo? Primeiramente, o Alisson não é um pegador de pênalti. A gente está acostumado, eu sei que eu não sou dessa geração, certo? Mas as gerações passadas estão acostumadas com caras como Tafarel, como Marcos, como
o próprio Dida, que pegava muitos pênaltis, e a gente acaba tendo o Alisson no lugar desses caras. Realmente passa um pouco de preocupação. Eu acho que o Alisson não é um goleiro ruim. As únicas coisas que me incomodam no Alisson é o fato dele não pegar muitos pênaltis, porque pênalti é muito importante ter um goleiro que pega pênalti, principalmente em Copa do Mundo, porque eventualmente a gente pode acabar indo para uma disputa de pênaltis. Foi o que aconteceu contra a Croácia, o Brasil perdeu porque o Alisson não pegou absolutamente um pênalti, mas também não foi por causa disso, foi por causa de várias questões também. O Brasil poderia ter evitado essa disputa de pênaltis, mas enfim, a gente não vai falar sobre esse jogo, a gente vai falar sobre o jogo de ontem. Cara, o Alisson saiu precipitadamente, e essa é outra coisa que me incomoda no Alisson. O Alisson simplesmente, o cara mal chega na intermediária, o cara mal chega no campo de ataque, o cara mal chega na grande área, e o Alisson sai tentando fechar ali, mas assim, não tem necessidade, porque o cara tá longe, o cara tá longe. E o Saibari, ele é um jogador que tem qualidade, entendeu? E ele foi gelado, ele foi frio, simplesmente viu o Alisson adiantado, ele poderia ter chegado lá, driblado o Alisson, ele poderia é, ele poderia fazer várias, e ele poderia fazer a cavadinha. Ele acabou optando pela cavadinha e foi com sucesso, porque o Alisson estava fora da grande área, entendeu? Com o Alisson fora da grande área, não tinha como defender, porque se ele pegasse com as mãos, ele seria expulso e o Marrocos teria uma falta ao seu favor, né? E isso seria muito complicado para a gente, porque o Alisson estaria fora do próximo jogo e isso iria nos prejudicar mais do que ele acabou prejudicando com o gol. Ou seja, o Brasil poderia ter tomado um gol a qualquer momento, né? Nessa situação, né? O Alisson não é 100% culpado desse lance. Eu acho que o Brasil vacilou legal. O Paquetá não deveria ter se embananado todo daquela maneira. E poderia ter evitado esse gol, certo? Agora a gente vai avançar um pouquinho e vai falar sobre o gol do Brasil, tá? O gol do Brasil eu achei um gol bonito, tá? O gol do Vinícius Júnior é um gol assim que, pra mim, é o que o Vini sabe fazer de melhor. Ele joga no Real Madrid e faz lances como esse. É um jogador que tem qualidade. A gente critica o Vinícius Júnior não porque a gente acha ele ruim, muito pelo contrário. A gente sabe o porquê que ele está sendo convocado. Ele tá lá porque é o melhor jogador do Real Madrid, é o cara que puxa a responsabilidade do Real Madrid, é o cara que herdou a camisa 7 do Cristiano Ronaldo. Então, assim, é outro nível, certo? É outro nível de jogador. No Real Madrid, ele joga muita bola e na seleção brasileira ele não corresponde tudo aquilo que ele faz pelo Real Madrid. A gente cobra muito isso dele. E hoje o Vinícius Júnior fez uma partida muito boa, né? E não só pelo gol, mas também pela contribuição no ataque. Né? Ele deu aquela assistência para o Igor Thiago, ele tentou o cruzamento ali que o Rafinha poderia ter chutado para o gol, infelizmente não conseguiu. Então, ele, além dele fazer gols, por mais que ele não seja um fazedor de gols propriamente dito, né? Ele joga mais pelas beiradas, ele é um cara que contribui em criação de jogadas, em criação de chances, né? E ele fez uma partida muito boa. E o gol do Vinícius Júnior, o que acontece? O Brasil chega na área do Marrocos, próxima área do Marrocos. O Paquetá toca a bola ali. Vinícius Júnior toca a bola ali meio que Bruno Guimarães ali. O Bruno Guimarães recebe ali uma devolução, toca para o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior vai lá, dribla. Na verdade ele não dribla, na verdade ele corta ali para dentro e chuta ali próximo ao ângulo do gol. E assim, foi um chute colocado ali bem forte, tá? Se ele tivesse chutado um pouco fraco, o goleiro talvez teria pego, mas ele chutou com força, né? Se ele tivesse chutado no ângulo um pouco mais fraco, talvez o goleiro não pegaria, mas ele chutou entre o ângulo, né? Por entre o ângulo, e chutou forte.
Então o goleiro Bono não teria chances de pegar essa bola. Depois disso, cara, depois disso não aconteceu nada muito relevante, tá? A chance de mais perigo que a gente sofreu ali foi aos 90 minutos, próximo ao fim dos acréscimos, onde o jogador do Marrocos tá com a bola ali e chuta de fora da área e o Alisson faz uma defesaça, né? Teve também, que eu esqueci de falar, o chute do Paquetá, né? O Paquetá faz um chute ali meio que de voleio, meio que pega um voleio ali e acaba que o Bono defende. Eu acho que se essa bola tivesse entrado, a história seria outra, mas infelizmente acho que o chute do Paquetá acho que ele não acertou em cheio, né? Mas assim, é bem preocupante. O Brasil precisa melhorar é a questão a questão tática. O Ancelotti tem que parar de fazer com essa teimosia de toda hora meter 4-2-4. Vamos falar também das substituições, né? O Ibañez estava amarelado. O Ibañez estava amarelado, entrou o Danilo do Flamengo, tá? O Gabriel Magalhães continuou junto ao Marquinhos, certo? E ele tirou o Casemiro, colocou o Fabinho, que eu acho que o Fabinho fez uma partida bem ok ali. Luiz Henrique entrou também. Eu também acho que o Luiz Henrique não fez uma partida muito boa. Acho que o Luiz Henrique já fez partidas melhores na seleção brasileira. Das vezes que ele foi convocado, ele já fez partidas mais interessantes do que essa. Mas assim, eu acho que o Endrick deveria ter entrado. Mesmo que ele não fosse titular, ele poderia entrar ali mais ou menos no finalzinho, ali mais ou menos ali nos 10 minutos finais, certo? Pelo menos para ver se ele conseguiria fazer alguma coisa. O jogo estava 1-1, eu acho que ele poderia fazer com que o Brasil conseguisse a vitória ali, já que ele é muito decisivo. Ele é um jogador que sempre quando entra faz gol. Tem um dado interessante, né, que sobre o Endrick, em que todos os jogos que ele entrou na seleção brasileira, ele fez gol, tanto na época de Dorival, quanto agora na época de Ancelotti, né? O Endrick entrou fazendo gols. Acho que, se eu não me engano, na época do Diniz ele já estava sendo convocado, né? Fez gol contra o México, fez gol contra a Inglaterra, fez gol contra a Espanha, fez gol contra o Egito agora, né, no último amistoso. Todo jogo que o Endrick entra, quando o jogo tá empatado, ou até mesmo quando ele entra ao decorrer do jogo, independente do placar, ele faz gol, né? Pelo Real Madrid não foi diferente, né? Ele já entrou fazendo o primeiro gol dele de Champions contra o Stuttgart, na época do próprio Ancelotti, quando o próprio Ancelotti estava lá. Então, assim, o Endrick é um jogador que merece muito a titularidade, é um jogador que merece muito, não a titularidade, mas merece muito entrar ao decorrer dos jogos de vez em quando, porque ele é um jogador muito importante. E o Vinícius Júnior, eu espero que ele continue fazendo partidas boas, né? E que ele continue contribuindo na seleção brasileira, porque ele, na ausência do Neymar, ele é a nossa grande estrela, certo? Enfim, falamos sobre as substituições, falamos sobre as partes mais importantes do jogo. Agora vamos dar uma opinião bem breve aqui. Eu espero que o Brasil faça uma ótima partida na próxima rodada. Aproveitar as chances também. Vamos ver também como é que o Marrocos vai se sair, por exemplo, contra o Haiti ou contra a Escócia. Eu subestimei bastante o Haiti, achei que o Haiti ia tomar porrada de todo mundo. A Escócia é uma seleção até que não é tão fraca. Eu acho que teria, eu achava que teria possibilidade do Haiti acabar tomando uma sacolada da Escócia, mas não foi o que aconteceu. Eu não assisti o jogo todo, então eu não posso opinar sobre o jogo propriamente dito. Talvez a Escócia tenha feito um jogo ruim, né? Não tenha feito um jogo tão bom assim,
ou o Haiti de fato conseguiu segurar o máximo que pôde, né? Mas assim, vamos ver o que vai acontecer no nosso grupo ao decorrer do campeonato, e vamos ver se o Brasil vai conseguir se classificar. Eu espero que o Brasil consiga se classificar e que a gente consiga pelo menos chegar, passar das quartas de final, porque porra, desde 2018 a gente não sai das quartas de final. A gente precisa chegar o mais longe possível. A última vez que a gente chegou longe numa Copa foi no fatídico 7-1 na semifinal contra a Alemanha. A gente chegou numa semifinal e tomamos 7-1. Cara, a gente não pode ficar à mercê dos nossos traumas do passado. A gente tem que botar tudo que o Brasil precisa para chegar longe na Copa do Mundo é cabeça fria, cabeça no lugar, calma, não ficar tão nervoso, evitar o máximo de falhas possíveis e tentar fazer um jogo interessante para que nossa seleção consiga chegar longe e a nossa torcida fique feliz com o desempenho do nosso time. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem breve, 20 minutos, acho que é um bom tempo. Poderia ter falado por menos tempo, mas acho que 20 minutos está de bom tamanho. Espero que vocês tenham curtido. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Quem assistir, bota um gostei aí. Comenta para saber o que vocês acharam. E até a próxima. Muito obrigado por assistir.